Manas, o desafio que começa hoje é de falar um pouquinho sobre a didática e o ensino na igreja. É, essa é uma disciplina que poucos seminários têm nos seus currículos. Então, eu conheço alguns seminários que têm, o CFTBN tem, inclusive a professora é a irmã Vívia, mas aqui na Bahia eu acho que só o CFTBN e o SBNO têm essa disciplina. Outros seminários que eu conheço, alguns têm também, mas nós temos sentido uma necessidade muito grande de falar sobre a didática na igreja, né? O tempo inteiro, na nossa vida escolar, nós nos deparamos com situações bastante difíceis, às vezes, em relação ao professor, porque o professor era até um professor bom, mas ele não conseguia, assim, passar, né, como a gente dizia, o conteúdo para a gente. Então, às vezes, ele era um bom professor, ele não conseguia era fazer uma avaliação. Todo mundo perdia com esse professor, né? Então, essas coisas todas estão no campo da didática. E nós temos observado que na igreja não é diferente. Nós já tivemos experiências de bons professores que conseguem falar com os irmãos, com a sua turma e traz todo mundo para a discussão e todo mundo se envolve. Mas tem aquele professor que parece que ele fala assim para dentro, ele é mais tímido, ele até tem conteúdo, mas ele não consegue, sabe? Jogar para fora o conteúdo, ele não consegue atrair a turma para aquela discussão, ele não consegue envolver seus alunos. E temos também professores de todo tipo dentro da igreja. Professores que são professores por formação e professores que assumem essa função porque não existem outros para assumir, ou porque gosta de dar aula na escola bíblica, mas que também não tiveram uma formação pedagógica, né? Então, a discussão sobre a didática e o ensino na igreja, eu acredito que ela chega em boa hora. E vocês estão sendo, assim, de certa forma, premiadas, porque essa apostila sobre didática, nós temos uma aqui no SBNO, mas para esse curso nós fizemos uma outra, já focando na questão do ensino na igreja, e isso me ajudou a pensar certas questões, inclusive para a escola bíblica aqui em nossa igreja, que a gente vai conversar também com os nossos professores, né? Então, quem está com a apostila aí na mão, e quiser acompanhar, nós vamos passear pelas folhas do nosso e-book, nós vamos passear por todas essas estações que estão aí postas no nosso sumário, né? E aí nós vamos ver um pouquinho sobre o histórico da didática, porque é importante para a gente situar o que é didática, de onde é que ela veio, e assim, só como spoiler, eu tenho que dizer para vocês, a didática, ela nasce de um pastor protestante. Então tem tudo a ver com a gente, né? E à medida que a gente for estudando aqui, a gente vai trazendo algumas nuances, algumas cenas da história que vai nos situar em relação a essa questão. Então, eu estou chamando isso aí de apontamentos históricos da didática, porque de fato são apontamentos, não é uma história densa, são só cenas da história mesmo. No segundo tópico, nós vamos estudar sobre a educação na Bíblia. Então, desde os tempos do Antigo Testamento, como é que era a educação hebraica, o ensino nas sinagogas, passando aí pela pedagogia de Jesus e passando também pelo ensino no Novo Testamento. Chegando a falar alguma coisa sobre a escola bíblica dominical. E hoje, na nossa atualidade, nós falamos mais de escola bíblica, não apenas de escola bíblica dominical, porque há escola bíblica, inclusive, no meio da semana, né? Então, ela não precisa ser dominical, mas ela precisa ser escola bíblica. Feito isso, nós vamos também falar sobre os processos de ensino e aprendizagem. Todo professor precisa compreender
o que é o ensino e o que é a aprendizagem. Às vezes a gente pensa que basta ensinar para que o aluno aprenda, e isso não é verdade. Então, nós vamos precisar compreender quais são os elementos que fazem parte desse processo de ensino, como é que o nosso aluno aprende, para que nós possamos, então, pensar em formas de ensinar. Porque Jesus fez isso, e a gente precisa aprender isso com Jesus. Vamos falar também a respeito do que é necessário para ser um bom professor, né? E vamos falar sobre o planejamento de ensino, que é uma coisa que quase não acontece nas nossas igrejas. Quem faz planejamento? Quem é professor aí? Se vocês quiserem colocar no chat, pode ir colocando. E aí, quem tiver aí com acesso ao chat, que eu não estou com acesso ao chat agora, eu só estou com acesso aqui aos slides, tá? Aí quem tiver com acesso, talvez Jéssica, a própria Dils, ou qualquer uma de vocês podem ir me chamando aqui que eu paro um pouquinho para que vocês possam falar um pouco. Porque eu quero que vocês participem bastante dessa nossa aula de hoje, tá? Então, quais são os objetivos? Eu gosto sempre de falar dos nossos objetivos, porque sabendo onde nós precisamos chegar, né, cada um de nós vamos nos posicionando em relação à aula. Então, nós temos como primeiro objetivo identificar nos relatos bíblicos os princípios e práticas de educação adotados desde o Antigo Testamento. Esses princípios e práticas de educação, nós vamos trazê-los e nós vamos pensar a respeito deles. Eles são válidos? Eu posso continuar utilizando? As nossas igrejas vão precisar deles? É algo que eu quero refletir com vocês, tá? Aliás, quem já passeou pelo e-book aí já viu que tem umas perguntinhas nesse sentido aí no decorrer da nossa apostila. O segundo objetivo, destacar os métodos utilizados por Jesus em sua pedagogia. A gente às vezes fala muito de Jesus, autores que nem são cristãos também falam muito de Jesus, da pedagogia de Jesus, e a gente precisa trazer essa pedagogia de Jesus para o nosso dia a dia, tá? Então, destacar os métodos que Jesus utilizou. Terceiro objetivo, listar os principais legados da reforma protestante para a educação. Porque a gente pensa que a reforma protestante foi apenas um movimento religioso, e não foi. Vocês vão, algumas talvez, vão se surpreender com o legado da reforma, com aquilo que a reforma propôs em termos de educação, tá? Há coisas que até hoje a gente ainda está buscando, viu? O quarto objetivo, identificar os elementos do processo de ensino e aprendizagem. Isso é importantíssimo para que a gente saiba ensinar e para que a gente saiba se o nosso aluno está aprendendo mesmo, né? O quinto objetivo, compreender a importância do planejamento para a eficácia do ensino cristão. O ensino cristão está precisando se organizar cada vez melhor, tá? Sobretudo nos dias que a gente está vivendo, e a gente precisa compreender a importância do planejamento. E, por fim, elaborar um plano de aulas. Bem, por esses objetivos que a gente apresentou aqui para vocês, eu acho que já fica claro qual vai ser a nossa caminhada e onde nós queremos chegar, tá? Então, na última aula, o nosso a nossa atividade vai ser exatamente essa: tentar elaborar um plano de aulas ou analisar um plano de aulas a partir de seus elementos. Aí, nessa caminhada aqui, nós vamos discutindo isso. Ok, meninas? Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Bem, comecemos então aqui pelos apontamentos históricos da didática. Eu estou aqui com um negocinho bem na pontinha, só para não perder aqui vocês. Apontamentos históricos da didática. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que, até aproximadamente início do século XIX,
aprender era sinônimo de memorizar. E isso não ficou apenas lá no século XIX. Né? Eu ainda alcancei uma escola, uma prática pedagógica, em que os professores exigiam memorização para é, dizer que nós havíamos aprendido. Então, era muito comum ter questionários e a gente memorizava as respostas, e na prova caía aquelas questões, e se a gente memorizasse, nós garantiríamos a nossa aprovação. Então, até aí, aprender era memorizar. Por que que isso era assim? Nós não tínhamos ainda estudos suficientes que nos dissessem sobre como as pessoas aprendem, sobre como uma criança aprende. E hoje nós já temos inúmeros estudos sobre isso e que nos dão muita tranquilidade para planejar as nossas aulas e garantir que as crianças aprendam, né? Bem, é, à medida, então, que os alunos reproduzissem oralmente, né, eles iriam demonstrando a sua aprendizagem. Aí nós temos uma concepção de ser humano que aparece como um papel em branco. Então, quando a gente estuda na área de educação, a gente sempre vai observando que era uma concepção em que é como se a criança fosse uma cera mole, é como se ela fosse uma argila, que a gente molda conforme nós quisermos, tá? Então, essa concepção de ser humano como papel em branco era no sentido de que é possível escrever nesse papel aquilo que se quer. E a pessoa será exatamente aquilo que está programado naquela folha ali. Tá? Uma outra característica desses momentos aí, até aproximadamente século XIX, era a recitação de cor. Tá? Então, recitação de tabuada, recitação de conteúdos da geografia, da história e de tantos outros conteúdos que a escola cobrava essa recitação. Então, era uma metodologia que se aplicava dentro das escolas. Bem, e temos também o método catequético. Vocês podem ir acompanhando aí pela apostila. Isso que está aqui nos slides também está na apostila. Eu só estou destacando aqui para que vocês possam ir grifando, se vocês quiserem na apostila aí, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Olha a minha como é que está aqui, ó. Toda riscadinha, grifadinha. Gosto muito de fazer isso, porque destaca aquilo que a gente precisa ver de cara quando a gente olhar o texto. Né? Então, usava-se muito o método catequético. Até hoje a Igreja Católica ainda usa essa expressão e ela chama aqueles processos, né, de ensino das crianças, do adolescente, de catequese. Tá? Então, o que era esse método catequético? Era um método de perguntas e respostas. E aí consistia basicamente em o professor apresentar as perguntas, né? E essas perguntas já eram acompanhadas das suas respectivas respostas, que já eram prontas. Então, para saber se aprendeu, a criança teria que memorizar, a pessoa teria que memorizar, e à medida que ela fosse sendo arguída, ela ia respondendo de acordo com aquelas respostas que já estavam postas para ela. Então, esse era o método catequético. Agora, é claro que a gente também pode destacar aí que havia filósofos, havia educadores que falavam contra esse método, e que os mestres deveriam dar mais ênfase à compreensão. Mas essa metodologia ela perdurou por séculos e em muitos lugares ela ainda é adotada. Tá? Bem, isso só para situar um pouquinho a questão mais histórica. Né? Agora, o que é mesmo a didática? Bem, então, nós estamos estudando agora uma disciplina chamada didática, mas o que é mesmo a didática?
Então, para a gente construir a noção de didática, a gente pegou um pouquinho ali da história, a gente vai passear um pouco mais e vocês vão construindo esse conceito à medida que a gente for caminhando aqui, tá? Então, a palavra didática, ela vem do grego. E hoje eu fui chamar a nossa professora de grego do seminário para ela me ajudar aqui nessa pronúncia, que a gente não pode errar, né? Então, ela me disse o seguinte: no grego koine, a palavra é tekne didatike. No grego mais atual, essa pronúncia é mais aberta. Tekne didatike. Tá? Então, tanto faz você falar tekne didatike como tekne didatike. Dá na mesma coisa. Então, essa palavra didática vem do grego, tá? E tekne didatike, ela pode ser traduzida como a arte de ensinar, tá? Durante muito tempo, ela foi tida como a técnica de ensinar. Hoje, nós não usamos mais essa palavra técnica de ensinar para fugir assim de uma espécie de receita que essa receita serviria para todo mundo. E não é assim. Hoje nós sabemos que as pessoas aprendem das mais diferentes maneiras. Né? Então, nós vamos adotar aqui a arte de ensinar. Então, a didática é uma palavra que vem do grego, que, se for traduzida bem assim ao pé da letra, ela significa a arte de ensinar. Mas a didática é uma área da pedagogia, ok? A pedagogia é uma ciência, vocês sabem, né? Nós temos curso de pedagogia em várias instituições, e a didática, ela é uma área da pedagogia. E de que a didática se ocupa? Ela se ocupa do ensino. Então, o seu objeto de estudo, as suas pesquisas, as suas produções são voltadas para o ensino e a aprendizagem, com o foco no ensino. Tá? Então, toda vez que você ouvir alguém falando sobre didática, você vai se reportar a essa questão do ensino. É disso que a didática trata. Vocês podem até ouvir algumas pessoas nos dias de hoje quererem colocar a didática como aquela que vai discutir gênero, que vai discutir um monte de coisas, mas a didática, ela se ocupa mesmo da questão do ensino, ok? E o ensino? O que é o ensino? O ensino é uma prática social. É uma prática social bastante complexa. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com pessoas diferentes, nós vamos trabalhar com realidades diferentes. Eu costumo dizer que a escola e também a igreja é um espaço onde todas as diferenças se encontram. Diferenças de toda ordem, diferenças físicas, diferenças intelectuais, culturais, econômicas, sociais, de costumes, de uma série de coisas. E aí a gente reúne esse povo todo dentro de uma mesma sala e às vezes a gente pensa que todos aprendem da mesma forma. E isso não é assim. Bem, vamos adiantar um pouquinho, porque eu acho que eu estou falando demais. Daqui a pouco a nossa hora já são 8 horas, né? Vamos lá. Agora, gente, como é que surge a didática? Aí na página 7 da nossa apostila, vocês já vão encontrar o surgimento da didática. Ela vai se dar no século XVII, tá? Então, a didática, ela vai surgir a partir da ação de dois educadores tchecos, Ratíquio e Comênio. Algumas pessoas o chamam de Comênios. Não tem diferença, está falando da mesma pessoa. Comênio ou Comênios é a mesma pessoa. Esses dois, eles foram influenciados pela Reforma Protestante. Porque eles viviam em países onde a Reforma Protestante influenciou muito a sociedade. Tá? Agora, o que foi mesmo essa reforma protestante? Aí eu queria só dar uma paradinha aqui.
eu sei que a gente já viu isso até lá na história da igreja, o pastor Isaac passou um pouco, né, pela questão da reforma, foi de maneira muito rápida, vocês também já sabem disso, mas eu queria retomar só um pouquinho para que a gente destacasse a questão da educação dentro da reforma protestante, que nós vamos falar já já, né? Então, a reforma protestante, ela foi um movimento cristão, tá? Esse movimento liderado por Martinho Lutero e outros reformadores, que vocês sabem, Calvino e tantos outros, um dos marcos dessa reforma protestante é a publicação das 95 teses que Lutero elaborou e que ele pregou lá na porta do castelo de Wittenberg, né, para que todos vissem, protestando contra pontos doutrinários da Igreja Católica. É, e nós destacamos aí na nossa apostila as 5 solas, né, que são bastante divulgadas quando se estuda a reforma protestante. Então, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, glória, somente a Deus. Mas no final desse parágrafo aí, da página 7, eu queria até que vocês grifassem aí o finalzinho do parágrafo diz assim: nenhum aspecto da vida humana ficou intacto com a reforma protestante. Por quê? Pois ela abrangeu transformações políticas, econômicas, religiosas, morais, filosóficas, literárias e nas instituições. Então, foi uma reforma que mexeu com toda a sociedade. Não foi apenas um movimento religioso. Por isso mesmo que nós precisamos falar um pouquinho a respeito dos legados da reforma protestante para a educação. Quando eu inicio minha disciplina de didática na universidade, esse é o primeiro tema, porque os demais professores pulam essa parte, né? E aí eu vou trazendo a história da didática e eu já peço os alunos para pesquisar sobre os legados do Renascimento e da Reforma Protestante para a educação. E é isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Então, a Reforma Protestante, como esse movimento amplo, que ela tem o seu bojo, né, na questão da fé, na questão doutrinária, mas ela não fica só na questão doutrinária. Por quê? Uma das coisas que os reformadores pregavam era que as pessoas precisavam ler a Bíblia, porque só quem lia a Bíblia era o clero. E como as pessoas iam ler a Bíblia se as pessoas eram analfabetas? Eu não sei se vocês sabem, mas a Alemanha, por exemplo, a Alemanha foi alfabetizada a partir da Reforma Protestante. A ação de Lutero junto ao rei, com programas de educação e de alfabetização, para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Tá? Então, um dos primeiros legados da Reforma Protestante que a gente pode destacar aqui é a educação pública. A educação pública, ela é inaugurada com a Reforma Protestante. Educação pública, universal e gratuita. Parece que a gente está no ano de 2026, no movimento dos professores aí, cobrando das autoridades educação pública, gratuita, de qualidade. Isso era pregado no contexto da Reforma Protestante. E as escolas públicas, elas surgem como consequência da Reforma Protestante. Porque até então, as escolas que existiam eram escolas vinculadas à Igreja Católica, e que era escola para poucos, para uma elite que podia pagar por essa educação. O povo não tinha acesso à escola. Tá? Então, um dos primeiros legados da Reforma Protestante que eu quero deixar claro aqui para vocês é educação pública. Isso, educação pública é coisa de protestante, viu, irmãs?
Podemos falar isso aos quatro ventos. Aí no final do e-book tem inclusive as referências bibliográficas, depois vocês podem consultar. No rodapé também tem de onde tiramos essas informações aí. Vocês podem ler mais sobre isso, porque a gente precisa ter esse conhecimento, né? Também a formação de bibliotecas. Esse foi um dos legados também da reforma protestante, junto com a educação pública, a criação de bibliotecas para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia e a outros livros. A gráfica de Gutenberg era um cristão também, tá? E a gráfica de Gutenberg, ela favoreceu muito a impressão de materiais de literatura para que essas pessoas pudessem ter acesso aos escritos, né? Alguém sabe aí qual foi o primeiro livro impresso na gráfica de Gutenberg? A Bíblia. A Bíblia. Quem foi que falou aí? Rosa. Rosa, vai ganhar um chocolate, Rosa. Oh. Bom, primeiro, eu faço isso com meus alunos. Quem responder aí vai ganhar um chocolate. A Bíblia, gente, foi o primeiro livro na gráfica de Gutenberg. E as pessoas falam da história dos livros, de impressão, falam de Gutenberg, mas escondem essa informação. É impressionante, né? Bem, segundo grande legado, né? Escolas para toda a população. Eu até já falei isso aqui para vocês, mas só para não deixar passar sem destacar esse segundo legado que está aí posto no slide. Terceiro, educação integral. Educação voltada para o dia a dia da vida. Né? Vocês sabem que a educação, até a Idade Média, era uma educação bem abstrata. Né? Então, a reforma ela chega dizendo o seguinte: olha, o cidadão precisa ser preparado integralmente para a vida. E não é possível fazer isso sem que essa educação esteja voltada para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Então, eu vejo hoje, nos nossos dias, as pessoas falando sobre educação integral. Né? Se vocês observarem nas campanhas políticas, vai começar daqui a pouco, esse ano, né? Observe que eles todos falam lutar pela educação, por uma educação de tempo integral. Eles não estão falando em educação integral. Eles estão falando em educação de tempo integral. E essa educação de tempo integral é diferente. Oi? Quem falou aí? Repete, por favor, que eu não ouvi. Só um minuto. Que a educação integral, no caso, é o desenvolvimento da pessoa como um todo, não é isso? Como um todo. Como um todo. Todos os aspectos da vida, inclusive. E a educação de tempo integral que a gente está vendo em algumas experiências que já estão chegando, a criança fica na escola o dia todo, mas é dentro de uma sala de aula. Então, não é essa educação integral que Lutero falou, que a reforma protestante pregou. É uma outra coisa. Nem é educação integral que grandes educadores brasileiros também já defenderam, tá? É bom que se diga isso. O que está sendo feito hoje é uma outra coisa, tá? Irmãs, mais um dos legados da reforma protestante para a educação é a introdução do lúdico na aprendizagem. Hoje, qualquer pai, qualquer mãe que vai matricular o seu filho na escola, ele vai procurar uma escola em que a escola considere essa questão da ludicidade, que não seja um ensino maçante, mas que a criança tenha maior alegria em estar ali, naquele ambiente, etc. Irmãs, a reforma já pensava nisso. Tá? Então, a reforma condenava aquele ensino repressivo que era próprio das escolas até a Idade Média. Tá? E eles diziam, é preciso trazer o lúdico para a aprendizagem. Não precisa que a aprendizagem seja um terror. Não é preciso isso. Aliás, aí na página 9 do e-book, eu destaquei aqui o segundo parágrafo de uma citação de Lutero.
Ele diz assim: olha, as escolas já não são mais o inferno e o purgatório de nosso tempo, quando éramos torturados com declinações e conjugações. Não aprendemos simplesmente nada por causa de tantas palmadas, medo, pavor e sofrimento. E isso foi Martinho Lutero quem escreveu. Com isso, ele justificava a necessidade da ludicidade na aprendizagem. E assim, só para a gente fechar essa questão aqui da reforma protestante, eu estou preocupada com o tempo. Essa citação aí embaixo também está aqui na apostila de vocês, e eu gostaria de destacá-la, tá? A reforma protestante deixou a concepção de que a ignorância é o grande mal para a verdadeira religião. Por isso, é preciso superá-la, é, e todos são responsáveis por isso. Superá-la é responsabilidade de todos. Os reformadores, sobretudo Lutero, eles diziam que o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, muitas pessoas bem instruídas. Então, os crentes reformados, eles têm como objetivo uma boa educação para os seus filhos, eles prezam pela aprendizagem, eles prezam pelo crescimento educacional dos seus filhos. E na igreja, nós precisamos também fazer isso, irmãs. Tá? Nós precisamos incentivar os nossos jovens a ler, incentivar os nossos jovens a estudar, ir para a universidade, sem ter medo da universidade. A base que nós formarmos vai ser o lastro que vai sustentar a fé, tá? A gente não precisa ter medo dos filósofos de fulano, ciclano, A e B, que fica enfiando minhoca na cabeça das pessoas. E eu digo para vocês, eu estou dentro da universidade e não é a maioria que faz isso. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos embasar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes na igreja, para que eles tenham um lastro de fé que sustente toda a construção educacional que vai fazer com que eles avancem, tá? Porque isso é saudável e isso é algo bom para a nossa fé. Aliás, eu estou com um livro aqui do John Stott, né? Que ele diz assim: crer é também pensar. E a gente precisa ensinar os nossos jovens a pensar dentro das nossas igrejas. Porque a ignorância é um grande mal para nós mesmos, para a nossa igreja. É preciso que a gente saiba discernir as coisas. Só um parênteses. Eu propus a minha turma de adolescentes, agora estou com uma turma de adolescentes na escola bíblica, e eu propus a eles fazer um trabalho como eu faço na escola Betel de alfabetização que a gente tem na igreja. O primeiro momento da aula, todos os dias, é uma leitura. Leitura de diferentes gêneros textuais. E eu propus a eles que a gente fizesse isso com o livro O Peregrino. Essa aqui é uma das versões do Peregrino, né? Esse é o segundo livro mais lido do mundo. Depois da Bíblia, ele é o livro mais lido do mundo. E eu propus a eles isso, que a gente lesse esse livro em capítulos. Até que seja a versão ilustrada, que o texto é menor, não tem problema. A gente lê a versão inteira, né? Para que eles. Agora nós vamos ler lá junto comigo, tá? Toda a escola bíblica, 15 minutos, 20 minutos da aula, a gente vai tirar para fazer essas leituras, porque ali tem muito ensinamento para eles. E a gente vai lendo como um livro de literatura extra classe, desses que as escolas passam, né, como literatura extra, mais ou menos isso. A gente vai ter o tema da aula normal, mas nós vamos ler o Peregrino. Isso para quê? Para incentivá-los a ler, porque eu já percebi que quando eu peço para eles lerem qualquer coisa no meio da semana, chega o domingo, eles não leram. Então,
a gente tem que puxar para nós a responsabilidade. Vou fazer esse teste agora para ver se funciona e para ver se desperta esse prazer de ler, né? Foi só um parênteses aqui para compartilhar aqui minha experiência com vocês. Bem, agora, quem foi Comênio? Eu falei para vocês lá que a didática ela surge a partir dos dois educadores tchecos, né? Foi Ratíquio e Comênios, mas Comênio se destaca mais, porque ele vai escrever o primeiro livro de didática da história, que ele chamou de Didática Magna, tá? Então, Comênios, ele era cristão, cristão protestante, ele pertencia ao grupo dos Irmãos Boêmios, né? E depois ele se tornou bispo dos Morávios, tá? Então, ele se tornou pastor, né? Pastor protestante, e ele começou a pensar, a partir da reforma protestante, em como romper com o modelo de escola que estava posto até então pela Igreja Católica, que era um modelo de escola voltado só para a elite. E aí ele começa a fazer todo um movimento, tá? No sentido de romper com isso tudo, e é aí então que ele escreve a sua Didática Magna. Com essa Didática Magna, ele vai aqui. Ele vai romper, né, com esse modelo de escola que é voltado para a elite. Ele propõe uma escola para todos, indistintamente. Até esse momento da história, as meninas não tinham direito à educação. Os deficientes físicos também não tinham direito à educação. Aliás, é muito recente o direito dos deficientes à educação. Quem conhece um pouquinho de escola sabe disso. De pouco tempo para cá, inclusive, é que a escola brasileira está colocando a inclusão como um dos princípios para a educação e os deficientes estão tendo vagas nas escolas, né? Que isso é algo para ser discutido também, mas esse direito já existe. Então, Comênios propõe uma escola para todos, mas todos mesmo, incluindo inclusive meninas e deficientes. E isso foi um marco extraordinário, gente, porque as meninas não tinham direito à educação. As meninas só aprendiam as prendas domésticas, né? Um outro princípio: as crianças passam a ser respeitadas como seres humanos, dotados de inteligência, aptidões, sentimentos e limites. Quando a gente vai estudar a história da infância e da criança, é possível que tenha até pedagogas aqui, professoras aqui entre nós que já sabem disso, né? Nós vamos observar que até a Idade Média não se tinha um conceito de criança, não se tinha um conceito de infância. O que isso significa? Ninguém compreendia as crianças a partir das suas características, das suas especificidades, das suas necessidades. As crianças viviam misturadas aos adultos. E aí elas comiam junto, dormiam junto, participavam das festas, viviam ali misturadas no mundo dos adultos. Então, Comênio, ele começa a pensar na criança como um ser humano, né, diferente e que precisava ser tratado a partir das suas características. Então, ele vai dizer, ó, criança tem inteligência, criança pensa, criança tem aptidões, criança tem sentimentos, criança tem limites. E a partir daí começa também todo um movimento de mudança do conceito de infância na história, tá? Uma outra característica, né, da didática de Comênios é que o professor passaria a ser visto como um profissional, não mais como um missionário. E como profissional, ele precisaria ser remunerado. Então, ele não admitia que o trabalho do professor fosse um trabalho assim, porque amava as crianças, porque amava a educação. É claro que tem que amar.
mas tem que ser um trabalho profissional. Aliás, até hoje a gente ainda luta para ser tratado como profissional que deve ser remunerado como tal, né? O meu marido, pastor Walter, ele também é engenheiro civil, tá? E ele trabalha como técnico na Universidade Federal do Oeste da Bahia. E é interessante a gente observar. O salário de engenheiro na educação é menor do que o salário de engenheiro em qualquer outra repartição. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Então, assim, na educação, os profissionais ainda lutam o tempo inteiro por esse reconhecimento profissional, que Comênio já falou disso desde o século XVII, né? Uma outra questão é a organização do tempo e do currículo. Ele dizia que é preciso que os limites do corpo sejam respeitados, que as necessidades de alunos e professores sejam também consideradas. Então, ele era contra aqueles currículos muito extensos, densos, que era próprio das escolas vinculadas à igreja até aquele momento. E aí, ele perguntava, né? Por que não aprender brincando? Por que não o lúdico na educação? E a partir dessa pergunta, ele traz a sua proposta de ensino, já considerando essas questões todas. Ok? Vamos lá. Aí tem várias outras pessoas que vão contribuir. Eu destaquei aqui Rousseau. Por quê? Rousseau era suíço, era um autor suíço, ele viveu muitos anos na França, ele já é do século XVIII, já é bem depois de Comênios, e Rousseau vai apresentar uma nova proposta de educação com um novo conceito de infância. Então, ele vai enfatizar a necessidade de educar a criança para que essa criança se torne autônoma. Então, é preciso ensinar a criança a viver, aprender, exercer a sua liberdade. Tudo isso era ideia de Rousseau. Para ele, o princípio fundamental da boa educação é fomentar na criança o prazer de amar as ciências e os métodos. Isso tudo porque já se falava em uma aprendizagem voltada para a razão. Então, Rousseau pensava a educação guiada não pelo divino, como foi até a Idade Média, e nem pelo destino, mas a educação tinha que ser guiada pela razão. Essas são algumas das ideias de Rousseau, né? Rousseau, ele não exerceu a profissão docente, Rousseau não teve filhos, então ele criou um personagem chamado Emílio, existe até um livro com esse nome, em que ele vai colocando ali os princípios da educação em que ele acreditava. Bem, o que muda de Rousseau para Comênios? Comênios está preocupado com o ensino. O Rousseau está mais preocupado com a criança. Ok? Então, são essas duas ideias que vão continuar pelos séculos vindouros, fazendo com que a educação fique, às vezes, mais voltada para um método de ensino ou mais voltada para a criança e suas necessidades. Bem, aqui tem uma pergunta que eu queria que agora vocês se manifestassem um pouquinho. Quais as ideias de Rousseau e de Comênio nos servem de base para repensar o ensino dentro das nossas igrejas? O ensino às crianças em nossas igrejas. Alguém gostaria de falar? Em relação à didática no ensino com as crianças, estão me ouvindo? Estou ouvindo, Aliceu. Antes se contava as histórias bíblicas somente contadas mesmo, né? Lia na Bíblia, as professoras decoravam e transmitia. Hoje a gente trabalha muito com visuais, e é uma didática, é um lúdico. E a gente percebe que as crianças aprendem muito. Aqui na igreja, com as minhas crianças, eu trabalho muito com teatro, com os visuais, com dinâmicas, e eu percebo que elas aprendem muito mais do que só contar a história, né?
Sim. Com certeza. Então, é preciso considerar as necessidades da criança, a forma como a criança aprende. Para quê? Para que o nosso ensino seja direcionado para elas, para que elas possam aprender. Um dos desafios que eu vejo hoje, porque para a criança hoje a gente já tem muito material disponível, com visuais, com muitas coisas, o teatro de bonecos, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Para mim, o grande desafio hoje é o ensino voltado para os juniores e os adolescentes. Esses aí, eu não sei na realidade de vocês, mas eu tenho observado que é um desafio muito grande, porque eles têm um celular na mão. Esse celular não tem sido fácil, sabe? Então, às vezes, para garantir certas coisas, a gente tem que fazer uso do celular para que eles possam participar de alguma forma. E daí eu acho que esse é um dos grandes desafios para nós também. Né? Mais alguém queria falar? Eu de novo. Sim, pode falar. Eu acho mais desafiador e é necessário, no meu ver, eu vejo com os meus aqui, é necessário dar para eles mais desafios. Então, na questão didática, a questão do quiz é desafiador para eles, né? Fazer quiz com as histórias bíblicas, com perguntas que eles aprenderam. Questão de dar para eles a responsabilidade de fazerem teatro, porque eles gostam disso. Com eles já não resolve mais pegar um visual, pegar Jesus numa cruz, porque para eles já não serve mais, né? Para eles é algo mais desafiador. E essas são algumas didáticas boas para serem aplicadas, porque eles gostam de gincana, né? Eles gostam, né? A questão didática, eu estou comentando mais nessa questão didática, sim, né? Exatamente. Certo, eu li o e-book hoje, né, e fiz algumas anotações. Sim. E realmente é complicado, né, hoje, como você falou. Eu não trabalho com juniores, e assim a gente, vendo essas duas ideias, né, eu vejo que realmente tem que haver um preparo, principalmente porque a criança não é só uma caixinha vazia, é uma pessoa que tem sentimentos, e aí a gente vai para a classe e não vê essa pessoa que está lá como um ser que vai crescer. Então o ensino deve ser também focado, como eu entendi, né? Focado nesse personagem, nessa pessoa que está querendo em ascensão, né? Está querendo aprender, está em ascensão. E realmente é difícil. Hoje é difícil. Você falando aí a respeito de júnior e adolescente, e com essa tecnologia aí, a gente tem que também não é igualar, mas avançar um pouco. Eu tiro que eu preciso. A gente não pode ficar para trás, senão a gente não alcança, né? Débora. Não pode reciclar sempre, porque senão a gente não vai conseguir aprofundar esse conhecimento que é tão precioso, né? Isso, Angélica, você toca numa questão muito importante. Você disse assim, às vezes a gente não vê a criança que vai para a escola bíblica como uma pessoa. E isso faz toda a diferença na nossa prática como professores de escola bíblica, tá? Ali é uma criança, é uma pessoa. Ela não será uma pessoa no futuro, ela é uma pessoa hoje. Desde sempre ela é uma pessoa que pensa, só que ela pensa de uma forma própria. Ela é uma pessoa que tem sentimentos, e os seus sentimentos são sentimentos distintos dos nossos. Ela tem forma de fazer a leitura da realidade que é diferente das nossas leituras. E nós precisamos compreender isso para chegar nelas. Né? Eu estou vendo aqui agora a Marli com a mão levantada, olha só. Apareceu para mim, Marli, pode falar. Pois é. Então, do que você estava explicando aí, a gente vê que lá, né, bem no passado, eles tinham uma visão de muito do que não é aplicado nos dias de hoje.
Porque chega na escola bíblica, as crianças e as metodologias ainda são aquelas catequéticas ainda, né? Vou falar sobre isso já já, ó. Você pegou bem no que eu quero. Isso não atrai as crianças e, Exato. pelo contrário, tem acontecido o quê? Esvaziamento, porque às vezes são os professores mais velhos, mais antigos, mais tradicionais, porque nós também não temos pessoas que se engajem mais jovem, porque já houve uma evasão, e com Exato. isso vai acontecendo o quê? O esvaziamento. Às vezes, assim como eu e Humphrey, a gente vai muito dar socorro a algumas igrejas que estão sem pastores, vamos Uhum. para o campo, assumimos algumas batalhas assim, estamos vendo situações gritantes dentro de algumas igrejas, assustadoras, né? Por Sim. falta de quê? Por falta de uma atualização, porque essas pessoas também deixaram de estudar, de se atualizar, de crescer, e aí estão presas lá naquele passado que hoje não se aplica mais. Uhum. E é por isso que cada dia mais você consegue ver uma igreja renovada, com força, e aonde vem aqueles ministérios de onda, como veio Bola de Neve, como veio Uhum. Parede Preta. Por quê? Porque eles trazem uma metodologia Que que atrai. envolve um pouco, né, do que é atrativo para a juventude. Então, o meu entendimento, diante de tudo que você externou, foi fazer essa associação a esse Isso. respeito. Exatamente. E E já assim, agradeço pela aula de essa. excelência. Ah, que bom. Eu estava até um pouco preocupada com essa parte inicial, porque ela é mais da didática mesmo, já já que a gente entra na questão do ensino bíblico, né? Mas isso que você fala, Marli, também é uma discussão dentro das escolas seculares, que as metodologias, que as práticas dos professores precisam ser renovadas para que as crianças permaneçam na escola, né? Que a escola está muito desinteressante, porque assim, hoje uma criança pega o celular e o mundo está na mão dela, né? E às vezes na escola a gente não consegue ter esse know-how, né? De até se aproveitar disso para promover aprendizagens, porque a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Mas nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar em como garantir que as nossas igrejas continuem sendo atrativas para as nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens. Né? Por quê? Porque o ensino precisa acontecer. Se o ensino não acontece, irmãs, eles vão se perder. Aquele lastro que eu falei antes, ó, aquele lastro de fé, ele deixa de ser feito. E se não tem lastro, a embarcação afunda, tá? Então a gente precisa pensar nessas questões. Agora aqui eu vou passar rapidinho, né? Século XIX já está mais perto da gente, né? Aí a didática oscila em dois focos, né? Às vezes ela está mais voltada para quem aprende, às vezes está mais voltada para o método de ensino, e não foi só lá no século XIX, quando a gente fala assim, no sentido de situar uma nova forma de pensar. Mas que essa forma de pensar, ela se estende e por décadas, às vezes por séculos. Se nós formos pensar hoje na nossa educação, até a década de 60, por exemplo, os professores que iam alfabetizar as crianças, todos tinham que passar por um curso de formação de pelo menos 3 meses para aprender um método de ensino. Portanto, aí ó, o foco no método aí aparecendo. A partir dos anos 80, isso deixou de ser importante. Por quê? Porque o foco era quem aprende. O professor passou a ser o quê? Eu acho que vocês viram nas propagandas da televisão que o MEC promoveu. O professor é um facilitador da aprendizagem. O que isso significa? Que a didática estava com foco em quem aprende. E o professor, ele não precisava mais assumir o papel daquele que ensina,
daquele que tem que se preocupar com o método. Vocês estão observando que essas concepções que a gente viu até aqui, elas não são meramente teóricas, elas são concepções que vão determinar como o ensino e a aprendizagem vai ser realizado nas nossas escolas seculares, mas também dentro das nossas igrejas, tá? Bem, vamos caminhar um pouquinho mais, né? Então, a didática hoje, onde é que ela está? A didática hoje está preocupada com as relações de ensino e aprendizagem de conteúdos específicos em situações concretas onde a educação ocorre, tá? Então, gente, quando a gente falar assim, ensino e aprendizagem, eu estou falando de uma coisa só? Não. Não é a mesma coisa. Nós ensinamos de uma forma. A criança aprende de outra forma. A aprendizagem se dá a partir daquilo que a criança consegue elaborar em sua mente. O ensino, ele precisa estar a serviço da elaboração dessa criança. Se o ensino que eu realizo não consegue mexer com as estruturas cognitivas da criança para que a aprendizagem se realize, ela não vai aprender. E aí o professor não pode simplesmente dizer: eu ensinei a criança que não aprendeu. Gente, eu já fiz tudo que eu sabia. E a criança não aprendeu, o problema é dela. Não é assim. Não é assim. A não ser que a criança tenha uma dificuldade de aprendizagem específica, a não ser que ela tenha uma deficiência, aí ela precisa ser tratada de acordo com a sua necessidade. Mas, assim, a princípio, de modo geral, o que eu diria para vocês? As crianças aprendem de forma diferente, as pessoas aprendem de forma diferente, cada uma tem seu tempo de aprendizagem, isso é verdade, mas todas elas são capazes de aprender. Eu, por exemplo, eu não aprendo se eu só ouvir uma aula como essa aqui. Eu tenho que ter um papel, eu tenho que anotar, eu tenho que ler o texto, porque a minha memória é visual. Então, eu comecei a aula hoje dizendo para vocês que, nos primórdios, lá atrás, aprender era sinônimo de memorizar. Hoje, nós sabemos que a memorização não gera aprendizagem. A memorização, ela ajuda, mas aprender não é a mesma coisa de memorizar. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo encontro, para deixar mais claro para vocês. Eu só estou dando umas catucadas aqui para que a gente possa ir se despertando, tá bom? Daí eu queria falar um pouquinho sobre a educação na Bíblia, que os dois primeiros objetivos nossos, eu pensei para essa aula de hoje, né? Então, o primeiro objetivo que eu disse para vocês foi identificar nos relatos bíblicos os princípios e práticas da educação adotadas desde o Antigo Testamento, né? E também o objetivo voltado para a pedagogia de Jesus. Mas a gente não podia fazer isso sem que a gente tivesse essa passagem histórica, ainda que seja uma passagem bem breve, assim, sobre a história da didática. Primeiro, para que vocês visualizassem, né, esses processos todos, e também para que a gente pudesse compreender que a reforma protestante ela foi muito importante para a educação. Meninas, olha só, estou aqui na página 13, acompanhe aí a educação na Bíblia. Aí nós temos uma família aí com a Bíblia aberta, né, para representar esse nosso momento agora, tá? Irmãs, na Bíblia, nós vamos encontrar uma série de princípios, tá? A educação, assim, desde os tempos antigos, passando aí pelo Antigo Testamento, estava muito enraizada na tradição religiosa. Tá? Então, a tradição religiosa, os ideais teológicos eram quem conduziam
o processo educacional. Se a gente for observar bem, vocês já viram o Antigo Testamento com o pastor Walter, né? Eu vou me arriscar a falar um negócio aqui, ele está até chegando ali. Se ele ouvir, ele pode me corrigir se eu estiver errada. Mas a gente observa que questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à educação, à cultura do povo, aos valores do povo, estavam todos traduzidos na lei de Deus. Tá? Por isso, a gente pode afirmar que a educação no Antigo Testamento ela estava muito enraizada na tradição religiosa e nos próprios ideais teológicos. Né? O objetivo da educação, né, no tempo do Antigo Testamento, era a transmissão das tradições religiosas, juntamente com os costumes e valores da comunidade. Então, quando se falava e se organizava as festas, aquilo era para que os costumes permanecessem, para que aqueles valores eles continuassem sendo difundidos para as novas gerações. Então, toda aquela tradição, tudo que se fazia, era também com o sentido de preservação das questões religiosas e, junto com elas, ia ali todos os princípios educacionais. Tá? A gente vai ver mais detalhadamente no decorrer aqui da nossa aula. Agora, tinha algo muito interessante na educação dos hebreus. A educação dos hebreus era responsabilidade da família. Nesse momento aí, isso não era só das famílias hebreias. No Egito Antigo também era assim, na Mesopotâmia era assim. Então, mas a gente vai focar aqui na educação dos hebreus. Essa educação, a família é quem tinha a responsabilidade de realizar. Eram os pais quem instruíam os seus filhos. Era dada a eles a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela foi colocada na lei de Deus. Então, não era só uma questão de costume da época. Para os demais povos, era costume da época se fazer assim. Para os hebreus, eram os princípios contidos na lei que Deus havia dado ao seu povo. Portanto, cabia aos pais instruírem os seus filhos na lei do Senhor. E instruindo na lei do Senhor, eles também iriam instruir nas artes, nos ofícios e em tantas outras coisas. Por isso mesmo, nós vamos observar que o centro da educação hebraica era o lar, era a família. Tá? Então, todo o processo educativo se dava dentro do lar, com o pai, a mãe, até algum ancião, ali que também contribuía com essa educação, mas aos pais cabia essa responsabilidade de instruir seus filhos. E a instrução, quando a gente vai pegar o conceito de instrução dentro da didática, o conceito de instrução, ele nos leva a entender essa formação integral do cidadão, em que a aprendizagem gera desenvolvimento. E o desenvolvimento também contribui para a aprendizagem. Tá? Então, essa instrução é algo maior. Tá? E o principal método utilizado lá no Antigo Testamento, e aqui na educação hebraica, era a transmissão oral. Tá? Os valores, os princípios, as regras, os costumes eram transmitidos oralmente de geração em geração. Tá? Por isso, os pais não poderiam bobear com a instrução dos seus filhos, porque não existiam escolas, não existiam centros educativos. Então, tudo era feito dentro da família. Então, ao pai cabia ensinar a Torá, era responsabilidade do pai, ensinar história, ensinar um ofício, tudo isso era responsabilidade do pai, para com os filhos homens.
tá? Os filhos, em geral, ficavam sob a responsabilidade da mãe até por volta dos 7 anos, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Samuel, né? E depois dessa idade, aí os meninos ficavam sob a responsabilidade dos pais e as meninas sob a responsabilidade das mães, porque aí as meninas iam aprender as coisas da casa, né? Aquilo que era próprio das mulheres fazerem. Bem, vamos caminhar um pouquinho. Aí eu queria que 3 de vocês abrissem desses textos e lessem para a gente aí rapidamente. Nós temos aqui Êxodo 13, 14. Nós vamos ver aqui recomendações, nós vamos encontrar aí, que eu falei que estava tudo na lei de Deus, né? Então, Êxodo 13, 14. Deuteronômio 6, 20 e 21. E em Josué também, 4, 21 e 23. Quem pode ler para a gente aí? Êxodo 13, 14. Ok, Se no futuro lê bem alto para nós. Se no futuro seu filho perguntar o que isso significa, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Amém. Josué 4, 21 e 23. 21 a 23. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: o que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Amém. Quais são as recomendações contidas nesses textos que nós lemos, irmãs? Educar os filhos. De forma nítida, clara, cristalina. Quando seu filho perguntar, você vai dizer. E o que é que ele ia dizer? Foi o Senhor. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Então, a base do ensino era o amor ao Senhor, era o reconhecimento ao Senhor, era se voltar para o Senhor. Tudo estava enraizado ali, na questão religiosa, na questão do amor a Deus, na questão do temor a Deus. Tá? Então, quando os teus filhos te perguntarem, você vai dizer: foi o Senhor. E aí, eu quero ler com vocês mais um texto que está em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Esse texto eu gosto muito dele, eu uso muito em todo momento que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre a questão da educação das crianças. Porque aqui nós vamos encontrar uma orientação expressa do Senhor quanto ao ensino pelos pais aos filhos. E eu queria ler junto com vocês. Vocês conseguem ler aqui na tela ou está pequenininho? Se Tá vocês não muito conseguirem. pequenininho. Oi? Tá muito pequenininho, Bi. Está pequenininho, né? Amplia que dá Então, certo. abram a Bíblia, por Mas favor. amplia, mas dá para ampliar. Dá para ampliar. Eu ampliei aqui, dá para ler. Eu ampliei também. Dá Qual certo. versão? Quem não conseguir, abre a Bíblia em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Aí eu vou ler. Na nossa apostila também tem, na página 13, esse texto está aí na apostila. Esses outros anteriores não estão. Vocês podem até anotar na apostila de vocês. Mas esse aqui de Deuteronômio 6 está na apostila na página 13. Diz assim, Deuteronômio 6, começando no versículo 4. Ouça, ó Israel. E eu queria que vocês fossem grifando aí os verbos que estão no infinitivo. Os verbos no infinitivo, eles contêm uma ordem, né? Então, olha só. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Versículo 5. Ame o Senhor. O verbo aí está no infinitivo. Eu queria que vocês grifassem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Segunda ordem. Ensine-as com persistência a seus filhos. Terceira ordem, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Versículo 8. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Aí nós temos duas ordens, né? Amarre e prenda. Escrevas, versículo 9, escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãs, esse texto aí é um texto belíssimo, é um dos textos mais belos que eu conheço na Bíblia a respeito do ensino, tá? Porque ele começa dizendo, olha, o Senhor é o nosso Deus, ele é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor de todo o seu coração. E aqui ele não está falando para os filhos, ele está falando para os pais, para os adultos. Então, você precisa reconhecer que Deus é Senhor e você precisa amar o Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Pronto. Isso precisa ser feito. Para que, versículo 7, para que você ensine com persistência a seus filhos. Se não tiver amor ao Senhor, não vai ensinar. Então, ensine com persistência aos seus filhos. Depois, converse sobre estas coisas quando você estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, a todo momento. Sentou para comer? Fale. Levantou? Fale. Vai fazer uma viagem? Fale. Descansou? Fale. A todo momento. A todo momento. Ensine. Converse. Depois, irmãs, olha o que vem no versículo 8. Amarre-as como um sinal nos braços. Coloca aqui, ó, isso é um sinal. Amarre aí esse mandamento do Senhor. Prenda na sua testa. Para quê? Toda vez o filho olhar para você, ó, ele está vendo ali o mandamento do Senhor. Tá? Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu fui pesquisar, mas depois eu nem coloquei aqui o que é mesmo o batente da porta, né? Hoje até se fala pouco nisso, mas o batente da porta é aquela estrutura de madeira em que a porta é fixada. Então, você tem em casa a parede, né? E ali tem o lugar de colocar a porta. Mas ninguém coloca a porta direto na parede, porque senão ela não fica fixada ali. Então, para que você possa colocar a porta, você precisa colocar um batente, que é uma espécie de moldura, aquela estrutura de madeira que fica ali grudada na parede, para depois você colocar a porta. Então, olha, nesse batente, escreva ali os mandamentos do Senhor, tá? Isso tem, assim, de inúmeros significados. Eu compreendo dessa maneira, né? A porta das nossas casas é por onde nós permitimos que as coisas entrem. Entram pessoas, entram as compras, entram os móveis, tudo o que a gente quer entra pela porta. Portanto, é preciso ter cuidado com as portas. É preciso ter cuidado com o batente da porta, tá? Que segura a porta. Esses batentes precisam estar ali, ó, colocados à lei do Senhor. Ou seja, só entra pela porta aquilo que tiver em linha com a lei do Senhor, com o mandamento do Senhor, com o amor ao Senhor.
E aí, nesse sentido, a gente pode falar também, né, do cuidado que a gente precisa ter com aquilo que entra nas nossas casas para os nossos filhos. Por que que a gente está destacando isso aqui? Porque a preocupação de Deus era com o que os pais iriam ensinar aos seus filhos. E nós continuamos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Não foi só os pais do Antigo Testamento. E muitas vezes nós deixamos passar pelas portas das nossas casas muitas coisas, né? E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, escreva nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. Deixe claro, na testa, no braço, fale, não apenas fale, mas carregue consigo. Isso significa testemunho. Então, não basta só nós ensinarmos, não bastava apenas que os pais falassem oralmente aos seus filhos a respeito de Deus, do amor a Deus, da lei de Deus. Era preciso que os pais carregassem consigo a lei de Deus, amarrada aqui, ó, em sua mão, colocada na testa como fronte, aqui em sua fronte. Eles precisavam carregar isso para testemunho a todos eles de quem era o Senhor. E aí eu penso que esse texto traz para nós uma série de princípios que nós precisamos adotar nas nossas práticas educacionais hoje, em casa e também na igreja. E aí, como a gente está assim, falando para professores, se reportando à questão dos professores, aí eu até ampliaria essa instrução do Senhor, né, para os nossos professores. Não apenas fale para os seus alunos, mas tenha isso como testemunho pessoal na sua vida, amarrado a você, carregue consigo, tá? Na testa, no braço, isso aqui é tudo simbólico, viu, gente? Não é para amarrar fita feito, né? Algumas coisas que a gente vê por aqui, por aí, né? Isso é simbólico, ou seja, eu não posso apenas falar, eu tenho que trazer comigo esse amor ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, todos esses princípios da lei do Senhor, eu tenho que carregar comigo, porque eu preciso testemunhar disso na minha vida, para o que o meu aluno veja em mim isso que eu estou ensinando. Eu acho que esse é um dos maiores princípios que a gente pode observar aqui na palavra do Senhor, na lei do Senhor, especialmente em Deuteronômio. Bem, mas dito isso, nesse texto também nós vamos encontrar algo em relação ao ensino e aprendizagem, que a gente vai falar já no nosso próximo encontro. Aqui nós encontramos referências sobre o que ensinar e o como ensinar. A Bíblia sempre deixa as coisas claras para a gente, irmãs. Então, o que é que vai ser ensinado a partir do que a gente leu aqui? A lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, agradável, né? Então, é ela que nós precisamos ensinar. Como nós vamos ensinar às nossas crianças, aos nossos filhos? Tem que ser educação integral. Não pode ser apenas 1 hora por semana, 1 hora e meia ou 2 horas por semana quando eles vão lá para a escola bíblica. Não. Tem que ser educação integral. Os pais estão terceirizando muito a educação dos seus filhos, mas nós precisamos ensinar os pais nas nossas igrejas que eles não podem terceirizar a educação espiritual, o ensino da lei de Deus dos seus filhos, porque a igreja encontra a criança muitas vezes 1 ou 2 horas por semana. Essa criança passa quantas horas na escola? No mínimo 20 horas. Quantas horas que ela passa no celular? Sabe Deus quantas horas que ela passa. Aí a gente pensa muitas vezes que 1 hora de ensino, 2 vai resolver? Não vai. Precisa ser educação integral. E observe o que é que Deus diz, né? Ensine com persistência aos seus filhos, ou seja, não pode desistir.
andando, assentado em casa, quando se deitar, quando se levantar, a todo momento. Como é que vai ensinar? Ensina pela palavra e ensina pelo exemplo. Educação integral. É isso que o texto nos ensina. E aí, a exemplo do que acontecia então com a família hebraica, né? Nós vamos ver que o texto nos diz muito sobre essa educação israelita. Né? Aqui nós temos uma escola completa. Quem entende um pouquinho de educação sabe disso que eu vou falar aqui. Nós temos um currículo. O currículo é a lei de Deus. Nós temos os professores. Quem são os professores? Os pais. Nós temos os estudantes, que são os filhos. O local, onde é que isso vai ser ensinado? Em casa ou em qualquer outro lugar em que eles estiverem. Lembrem-se que é andando pelo caminho, assentando, levantando, a todo momento. Tá? Em que horário isso vai acontecer? O tempo inteiro. É tempo integral. Essa é a educação de tempo integral. Tá? Para que os nossos filhos não se percam, para que as crianças nas nossas igrejas também não venham a ser absorvidas por tantas ideias maluquices que esse mundo tem colocado aí na cabeça deles, né? Sobretudo dos nossos juniores e adolescentes. Bem, deixa eu andar mais um pouquinho aqui, deixa eu ver que horas são. 9 horas, 9h05 já, né? Então, para a gente ir fechando aqui a questão da educação judaica, nós vamos ver que essa educação não se restringia apenas ao ensino da lei de Deus. É importante que a gente diga isso. Tá? As crianças e jovens aprendiam diferentes ofícios com a sua família. Tá? Como eu disse para vocês, aos pais cabiam ensinar a Torá, os ofícios, a história. Às mães cabia ensinar outras coisas, sobretudo para as meninas, né? Então eles aprendiam a pastorear, eles aprendiam a trabalhar na agricultura, eles aprendiam artes gráficas, aprendiam dança, os israelitas gostavam muito de dança, né? Aprendiam a tecer, fiar, aprendiam música, aprendiam artesanato, aprendiam a cozinhar, aprendiam tudo o que eles precisavam para a sua convivência familiar, comunitária e para a sua sobrevivência. Tá? Então, a educação familiar no lar era a garantia da preservação religiosa e cultural de todo aquele povo. Tá? E isso não era uma coisa fácil, porque a gente sabe que a transmissão oral, muitas vezes, algumas informações vão se perdendo. Por isso que o Senhor falava tanto e orientava no sentido de que, olha, não pode perder. Então, olha, fale a todo momento, a tempo e fora de tempo, de todas as maneiras que você conseguir, para que se garanta que a lei do Senhor seja passada de geração em geração, tá? Vamos lá. Princípios e métodos, então, da educação hebraica no Antigo Testamento. Se vocês quiserem parar um pouquinho, fazer uma pergunta, um comentário, vocês podem abrir o microfone, viu, gente? Não me incomodo, não. Bem, vejamos, então, alguns princípios e métodos da educação hebraica no Antigo Testamento. Primeiro, o ofício de ensinar era sagrado. Então, estava lá na lei de Deus, era sagrado, tinha que acontecer. Uma outra coisa, a instrução das crianças começava cedo e ela se dava de forma gradual. Então, não se ensinava um monte de coisas de uma vez. Então, se ensinava de forma gradual. Para quê? Para que ela fosse aprendendo e ampliando aquilo que ela já sabia com novas aprendizagens. Tá? 3. O ensino oral dos procedimentos normativos e uso de parábolas. O que eram esses procedimentos narrativos? Esses procedimentos narrativos se referem às normas, às regras, a um saber fazer, tá? Era relacionado a um saber fazer alguma coisa. E eles usavam também o uso de parábolas.
tá? Havia muitas parábolas. A gente pensa que as parábolas foi Jesus que inaugurou, mas no Antigo Testamento também se encontrava esse tipo de método para o ensino. 4, educação para o trabalho. Então, o povo tinha que aprender um ofício, o povo tinha que aprender uma profissão. Então, a educação voltada para o trabalho, para a realização de alguma coisa. E, 5, a valorização da disciplina. É muito importante a gente destacar isso daqui, né? Porque ninguém aprende sem disciplina. Então, hoje eu digo que um dos maiores problemas da nossa educação escolar, secular, é a questão disciplinar, tá? Então, se não houver o mínimo de disciplina, o aprendizado fica comprometido. E a disciplina, ela é pessoal e ela também precisa ser coletiva, né? Para que a gente consiga, né, chegar em uma aprendizagem que seja boa, que seja interessante, que surta os frutos que a gente quer que ela surta. Tá? Bem, e aí, nesses processos de ensino e aprendizagem, eram incluídos a repetição. Então, os pais repetiam até que as crianças aprendessem, e as crianças repetiam e memorizavam até elas terem de memória, de cor, aqueles ensinamentos. O aprendizado era experiencial, como eu já falei para vocês, ou seja, eles teriam que aprender a fazer alguma coisa. Incluíam também o saber ouvir, eles precisavam ouvir, não basta ouvir, precisa saber ouvir, e é uma coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos também, aprender a ouvir. Se fosse hoje, eu ia dizer aprender a falar também, né? Mas isso a gente fala em outro momento. Mas aprender a ouvir é muito importante e os hebreus prezavam muito por isso. Ouvir no sentido do respeito ao ensino dos mais velhos. Ouvir no sentido de se entender que aquele ensino era importante para a vida deles, para a preservação deles. É esse o sentido do ouvir que está aqui. Aprender a recitar. Recitar também era muito importante. E também imitar. A psicologia hoje fala também sobre essa questão do imitar, né? Tem um teórico chamado Jean Piaget que ele vai dizer que uma das primeiras maneiras de nós observarmos que a criança começa assim, a se desenvolver é quando ela começa a imitar os adultos. Então, é uma das primeiras manifestações do desenvolvimento de algumas funções cognitivas. Então, ela imita, ela repete o que o adulto faz. Então, a imitação é algo importante também nesse processo. E tinham aqui, já estavam presentes aqui dentro da educação hebraica desde o Antigo Testamento. Gente, até aqui, antes de falar do ensino das sinagogas, até aqui, vocês teriam algo a destacar, a perguntar, sei lá? O processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, as crianças, os adolescentes, Débora, Dilza, fala só mais alto um pouquinho, que está bem baixinho aqui para mim. Esse processo de ensino e aprendizagem, né, de crianças, adolescentes, juniores, é tão lindo. Eu estou professora de novo, né? Eu sou a avó de uma menina de 4 anos, e ela é muito inteligente, e eles pegam as coisas no ar, de uma forma muito rápida, né? Exatamente. Eu estava aqui me lembrando, ela ama vir dormir aqui, e sempre que ela vem dormir, nós contamos histórias, lemos a Bíblia, oramos com ela, e ela está orando também com a gente agora. Ela agora, eu vou orar. E ela quer que ore com unção, viu? Com óleo, viu? E ela faz isso por imitação. Porque ela provavelmente nem compreende esse universo da oração. Exatamente. Então ela faz por imitação. Né? E no final, Débora, nos livra do mal amém. Sabe como é que ela fala, Débora?
a vida do mal, Senhor. Amém. Ô, Débora, você ainda não sabe falar direito. Ô, Débora, mas Pois é. é tão edificante. Você está falando aí, eu estou me lembrando de Eloá, estou me lembrando dos adolescentes lá da igreja. Uhum. E quão importante é isso, gente. E outro dia você está falando, Dilsa, ninguém vai tirar isso dela. Isso vai marcar ela de uma forma tão tremenda. E ela ama vir dormir aqui. Eu tenho certeza que é por Uhum. causa disso. Pois é. Porque lá É assim, na contar as lá histórias não tem- bíblicas para as crianças. Irmãs, vocês não fazem ideia da importância que isso tem, tá? Até para que a criança aprenda a produzir textos. Essas narrativas bíblicas, elas são importantíssimas. Depois eu até falo, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês também. Se eu não falar, me lembrem, tá? Às vezes a gente vê as crianças com dificuldades de escrever um texto. Por quê? Porque o texto não está aqui, ó, tá? E à medida que a gente vai ensinando essas histórias, e as crianças vão repetindo as histórias, e elas recontam essas histórias, isso dá para elas uma condição muito importante para compreender como é que um texto está estruturado. E aqui eu estou falando do texto narrativo, que para a criança pequena é o texto mais fácil de ela aprender, logo no E início. Débora, Tá? interessante, ela ama a história de Jonas. E Porque tipo, tem eu contei peixe. para ela a primeira vez, a segunda vez. Aí Ezequias, com o passar do tempo, Ezequias foi contar, modificou uma coisa, ela fez, não é assim não, vovô Kia. Mas, gente, Ezequias é muito interessante, como eles gravam. Isso aí que você fala, eles gravam. E replicam da forma que nós ensinamos. Sim, com certeza. Gente, então eu vou só falar sobre o ensino nas sinagogas para a gente fechar essa nossa primeira aula aqui, que a gente não deu nem um intervalinho, né? Ligou direto. E aí, semana que vem, a gente já começa falando sobre a pedagogia de Jesus, que já está mais pertinho de nós, né? Então, aqui falar um pouquinho sobre o ensino nas sinagogas, porque até aqui a gente viu que a educação na antiguidade tinha como centro o lar, a família, né? Mas a partir dos tempos que foram passando, né? No decorrer desses tempos todos, começam a surgir outros espaços educativos, como o templo e as sinagogas, tá? Nos materiais que nós pesquisamos, nós vamos encontrar indícios de que essa educação mais formal, né, era voltada para os filhos da elite. Então, em geral, eles tinham amas ou guardiãs que se encarregavam da educação deles. Era como assim, os pais já estavam, de certa forma, delegando para essas amas e esses guardiões, os guardiães, a educação dos seus filhos. E nas sinagogas, nós vamos ver que o ensino se dava a partir de um programa de ensino que era baseado na leitura e na exposição das escrituras, sempre sob a orientação de um mestre. E aí nós vamos ter os escribas e fariseus que vão estar lá nas sinagogas, a gente vai encontrar isso até a época de Jesus, em que esses espaços também se tornaram centros educativos. E aí eu queria destacar, eu me lembrei de uma coisa agora que eu não falei quando nós lemos aquele texto de Deuteronômio 6, tá? Em que os pais deveriam escrever nos portais, né? A lei do Senhor, etc. e tal. E aí uma coisa importante que eu deixei de falar, né? Como era bem provável que aos pais também coubessem a alfabetização dos seus filhos. Porque de que adianta escrever nos umbrais das portas a lei do Senhor, escrever em diversos lugares, se as crianças não soubessem ler? Então, é bem provável que os próprios pais também alfabetizassem seus filhos. Há indícios também no Antigo Testamento de que os levitas eles também se encarregavam dessa função,
a gente deve observar que quando a terra foi distribuída, os levitas não tiveram terra. Vocês viram isso com o pastor Walter no Antigo Testamento. Os levitas, eles foram espalhados por todas as tribos. Então, eles terminavam se encarregando também dessas funções educacionais das crianças. Há indícios bastante claros a esse respeito. E aqui, e aí a gente vai observando que, na verdade, esse ensino nas sinagogas, ele pode ter sido uma evolução dessa prática que já ocorria para os hebreus, desde que eles chegaram à Terra Prometida, né? Bem, apesar de as sinagogas também serem um local de educação, a família continua sendo a principal responsável pela formação das crianças e dos jovens. E isso nos diz muita coisa, né? Mesmo que a gente coloque os nossos filhos lá na escola, mesmo que a igreja também tenha uma escola bíblica, a família não está isenta da responsabilidade de educar os seus filhos na lei do Senhor. E de ensinar também valores, as questões da cultura, discutir com seus filhos o conhecimento secular, sem nenhum problema, irmãos, irmãs. Aliás, isso é muito saudável para que determinadas dúvidas até sejam dirimidas na cabeça deles, né? Que às vezes a gente, quando é criança, adolescente, a gente fica com as aspiraçõezinhas assim, uma minhoca na cabeça, e à medida que a gente vai conversando de maneira mais aberta com os nossos filhos, nós vamos tendo oportunidade também de ensiná-los segundo os princípios da palavra do Senhor. Amém?